Olá, começa agora o Entrevista da Hora e o nosso convidado de hoje é o Cosme Rainer, jornalista e documentarista que está trazendo para a gente a Chegança em Mato Grosso. Cosme, como é que foi esse trabalho? Olá, Deise. Olha, o trabalho muito interessante. Chegança é um recorte dos últimos 40 anos da história de Mato Grosso, né? Da ocupação de Mato Grosso, né? Então, assim, sem perder os fatos históricos anteriormente acontecidos, né? Que vem desde a Marcha para o Oeste, do Getúlio Vargas, né? A gente resolveu contar especificamente do final dos anos 60 até a eleição do primeiro migrante, né? Que é o Blairo. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu acho importante a gente assistir um making-off aí que você trouxe para a gente. Chegança conta a história das pessoas que vieram a Mato Grosso e não foram só os sulistas, né? Não, a ideia do filme, a proposta é os últimos 40 anos, mas nós vamos fazer a justiça histórica, né? Porque você tem um processo migratório para o Oeste que começa com política pública, né? Que é a Marcha para o Oeste de Getúlio Vargas, né? Então ele funda a Fundação Brasil Central, instala em Aragaças, né? E aí constrói pontes, as pontes do Garça e do Araguaia, constrói hotel, a base militar de Aragaças, né? Então você tem um processo migratório que vem com os nordestinos em busca do diamante e do ouro. Quer dizer, você tem lá atrás também isso, né? Aí é renovado no final a partir da década de 20, 30, 40, intensifica no segundo governo Getúlio. Aí você tem os mineiros paulistas que vêm abastecer o garimpo, né? E aí eles trazem o Nelore também para o Mato Grosso, né? Então você tem um processo migratório constante, né? Mas aí o Mato Grosso passa a ter um destaque no cenário nacional com a chegada do sulista, né? Que aí vem a agricultura, né? Que é um novo ciclo de desenvolvimento do Mato Grosso, né? Então a gente vai fazer no preâmbulo do filme, a gente vai fazer essa justiça histórica com nordestinos, mineiros e paulistas, goianos também, né? E depois a gente vem para o recorte proposto, que é do final da década de 60 até a eleição do Blairo aí nos anos 2000. Vocês viajaram para ter esse conhecimento histórico? Olha, o conhecimento histórico já vem de um outro filme que eu fiz, que é a Saga do Grão, a história da soja. Como nesse filme a gente intensificamos a coisa em cima da planta, a soja, quase não entramos no aspecto sociológico da nova cultura, da nova identidade social do Estado, né? Então, a gente ficou em cima da questão da soja, do desenvolvimento e tal. No final do filme, esse filme foi feito em 2004, a gente começa a dar umas pinceladas da mistura que aconteceu em função da soja. Aí passados 10 anos, numa conversa com um amigo jornalista que está no projeto também, que é o Arlindo, na realidade nós íamos fazer um filme sobre uma outra figura histórica, que é o Norberto Schwantes, que é uma das pessoas responsáveis pelo maior fluxo migratório recente no Brasil. E assim, eu falei, Arlindo, é difícil a gente conseguir financiamento para fazer um filme sobre a vida de uma pessoa. No Brasil não tem essa cultura, né?
Aí conversa vai, conversa bem, a gente chegou na ideia, então vamos fazer sobre a migração, né? Então a saga do grão deu gancho para a gente entrar nesse aspecto sociológico. Aí montamos o projeto, propusemos para o Conselho Nacional de Cultura, isso em agosto do ano passado, aí foi aprovado, aí começamos a percorrer a coisa, buscar patrocinador, né? Captar recursos para produzir de fato o filme. No final do ano a gente teve um aporte financeiro da AMAGE, uma das patrocinadoras, depois entrou mais um banco e tem mais um outro que está em vias de fechar agora, uma outra empresa, uma multinacional que tem interesse, deve ser agora em fevereiro. Aí a gente passou o ano passado, de 2014, todinho produzindo. Aí percorremos algo em torno de 21 mil quilômetros. Nós dividimos em 4 eixos. A região leste do Mato Grosso, que começa a receber o maior fluxo migratório no início da década de 70, em função do trabalho do pastor Norberto Schwantes. O eixo da 163, que aí é uma questão de deslocamento. Década de 1970. 70, já a partir de 76, com a construção da BR, aí uma coisa do governo militar, com problemas lá no sul, tiram uma série de colonos, você tinha um crescimento demográfico muito grande, intenso, nos municípios do Rio Grande do Sul. E vocês chegaram a conversar com essas pessoas, esses colonos que vieram, chegaram a voltar ao sul, pois aos 3 aí estados nós, pois é, aí nós fizemos a rota, aí fizemos a região leste, a rota da 163 e a rota oeste do estado. E fizemos a rota sul, que aí nós fomos entender o porquê que essas pessoas vieram para o Mato Grosso. Aí nós fomos para o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Por uma questão de logística, nós descemos pelo oeste, depois subimos pelo litoral. Mas aí a gente acabou compreendendo o processo migratório que se dá no Rio Grande do Sul, para Santa Catarina, depois para o Paraná, coisa e tal, e depois o deslocamento para o Mato Grosso, para o centro-oeste, né? Mais especificamente o Mato Grosso, na época era um só, né? Mas a gente vai entender que o gaúcho ele migra para Santa Catarina, depois vai para o Paraná, muitos pula Santa Catarina e Paraná e vem direto para o Mato Grosso. Então, quer dizer, a gente foi buscando essas vertentes, porque você tem cidades que colonizaram, por exemplo, ao longo da 163, você tem cidades aqui que saíram, foi composta por pessoas que saíram de uma única cidade no Rio Grande do Sul. Aí você tem gente que do oeste do Paraná que vem, funda, por exemplo, Sinop não é muito gaúcho, é mais paranaense, né? Então... Alta Floresta é uma mistura. E aí é uma mistura interessante, Alta Floresta, porque tem muito nordestino, por conta do garimpo. Então, assim, aí a gente foi descobrindo, nós tivemos que percorremos o estado todo e fomos também para o sul, né? Tem muita gente que fez história e ainda faz história em Mato Grosso, porque veio para cá, desbravou, conseguiu, mas tem muita gente nesse documentário que você está fazendo que voltou por alguma infelicidade? Uma das coisas, quando nós descemos para o sul, nós fomos atrás à procura dessas pessoas. É interessante, o gaúcho não volta para a cidade de origem, ele é muito orgulhoso, ele não volta, porque aí ele passa para os pares que não deu certo, coisa e tal, então ele tem esse ressentimento. Mas muita gente voltou, a gente encontrou algumas pessoas. Lógico, aí você tem uma série de coisas, tem gente que volta por questões familiares, mas teve muita gente que foi embora porque quebrou também. Então, isso a gente conseguiu identificar algumas pessoas, mas foi um trabalhozinho difícil, essa coisa de achar pessoas que retornaram, não só para o Rio Grande do Sul, mas para o Paraná, coisa e tal. Eu lembro que nós estávamos gravando em São Miguel do Iguaçu, eu fui a Santa Helena, acho que é Santa Helena, Santa Estrela, uma cidadezinha próxima lá, mais ou menos. São Miguel só tem gaúcho? Muita gente de origem do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, porque o pessoal vem ali para a região, porque São Miguel está ao lado do Parque Nacional do Colono e Itaipu, e o pessoal vem em função das terras e da madeira, né? Então, e dali, são dois fatores importantes que fazem deslocar um contingente muito grande de pessoas para o Mato Grosso, que é o enchimento do lago do Foz do Iguaçu, desloca muita gente, e a retomada de áreas que estava sendo ocupado por colonos do Parque Nacional do Colono, né? Então, o governo retira essas pessoas e esse povo fica sem ter o que fazer e acaba vindo para o Mato Grosso.
Na história de Chegança, o documentário, ele vai chegar quando para os mato-grossenses? De que forma que eles vão poder acessar? Porque muitos documentários não chegam ao acesso público. Muita coisa é feita e não chega. Esse filme ele não é um filme para festival. Podemos colocar em festival, mas eu costumo dizer o seguinte, como é um filme com financiamento público, ele é para as pessoas. Então, existe um esquema de distribuição dele, o seguinte, primeiro, aqui, a TV Assembleia, nós temos uma carta, compromisso de exibição. Então, vocês vão exibir o filme. Vai ter lançamentos, Brasília, Cuiabá, Porto Alegre, provavelmente, e mais uma série de cidades aqui do Mato Grosso, cidades do oeste da Bahia, questão. Então, a gente está montando também um esquema com os cineclubes para exibição. Vai ter uma distribuição pública de DVDs para as escolas. No Mato Grosso, a gente quer ver se chega para todas as 700 e poucas escolas estaduais. Um site para as pessoas acessarem, tem um site, que é muito mais fácil? Tem um site, o filme vai estar disponível. É um filme que pode ser pirateado, tem que ser copiado, tem que ser divulgado, coisa e tal, porque é a história dessas pessoas que moram no estado, né? Então, não tem um porquê da gente ficar guardando. A ideia nossa é fazer uma ampla divulgação e uma boa distribuição desse material. E já tem data para a gente assistir o documentário? Pois é, nós já estamos no processo de edição, nós já editamos, nós conseguimos no primeiro momento chegar a 36 horas, nós estamos com 110 horas gravadas, mais ou menos. Nós chegamos a 36 horas, uma estrutura bem ampla de estrutura narrativa. Dessas 36 já chegamos a 19, a ideia é que no final desse mês a gente chegue entre 1h30 e 2 horas para depois chegar no objeto que é de 52 minutos, porque ele é um longa de TV. Então, as regras do Conselho Nacional de Cultura, isso é estabelecido pela Ancine, que longa TV tem que ser 52 minutos por questão da grade, das TVs, né? Então, a ideia é que fique pronto até final de março, que em abril tem um lançamento também dele numa feira mundial de alimentos na Itália. Ele foi escolhido como um produto cultural do governo brasileiro, como é uma feira de segurança alimentar, e o Brasil se torna um grande, um case mundial, ele é um player mundial de produção de grãos e de alimento de maneira geral, em função dessa migração. Então, para o Mato Grosso, para o Centro-Oeste, né? Até porque muita gente que veio do Sul veio primeiro da Itália. No início do século passado. Você tem italianos, alemães, poloneses, coisa e tal. É interessante que indo para o sul a gente pôde ver essa coisa das divisões das cidadezinhas, características italiana, característica alemã, características polonesa, coisa e tal. Então, bem A gente falou bastante sobre essa questão sulista. E a questão do Nordeste brasileiro, como é que foi essa migração? O que você descobriu fazendo esse documentário? Bom, o Nordeste não foi objeto, né? Mas a gente sabe que o nordestino ele vem a pé. E é um processo de migração mais traumático, né? Então, é interessante que eu cheguei a encontrar uma senhora com quase 100 anos, e ela veio a pé da região de Sobradinho, da barragem de Sobradinho, e ela, 2 anos, 3 anos depois de estar aqui, ela voltou para visitar os parentes na Bahia a pé. Então, quer dizer, é totalmente diferente o processo migratório. Embora também... Qual a quilometragem disso? Acredito que vai dar aí algo em torno de 1.500 quilômetros, mais ou menos. Assim, da região de Sobradinho até a... Só para os fortes. Muito fortes. Para finalizar, eu gostaria de que você colocasse aí suas considerações finais sobre o filme, o que as pessoas podem esperar da Chegança, que é o nome do filme, do documentário, né? Olha, depois da gente estar produzindo o filme, nós descobrimos que o tempo de 52 minutos é uma coisa muito pequena para você contar essa história. E agora nós estamos propondo que ele vai se transformar, vai ser transformado em uma série de algo em 10 ou 13 capítulos, para contar de fato, porque o material é muito substancial, muito rico, muito grande. Então, quer dizer, 52 minutos é pouco tempo para contar essa história. Então,
O interessante é que a gente vai conseguir fazer a série. Nós temos material para produzir uma série. Olha, obrigada pela entrevista e eu digo que eu estou ansiosa para ver esse documentário aí em março, até porque a minha ascendência é lá do Sul, né? E boa sorte para vocês. Obrigado, Deise. Eu que agradeço pelo espaço, viu? O Entrevista da Hora termina aqui. Até a próxima. Olá, começa agora o Entrevista da Hora e o nosso convidado de hoje é Marcelo Okamura, publicitário e produtor cultural, responsável por 2 vídeos sobre a lenda do Minhocão do Pari. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Deise. Como é que foi a produção desses 2 materiais? A produção foi muito difícil. Esse foi o primeiro desenho animado produzido em Mato Grosso, então você pode imaginar a dificuldade que nós passamos para poder produzir o primeiro desenho. Então, não tínhamos tecnologia para isso, tivemos que praticamente começar tudo do zero, treinar uma equipe, mas eu tive muita sorte. Primeiro porque eu sou cuiabano, então eu conheço muito bem a lenda desde criança e convivi com pessoas que me auxiliaram no trabalho. Por exemplo, eu fui amigo do Wander Antunes, que ele me ajudou a fazer os personagens todos. Então, hoje ele é um desenhista consagrado nacionalmente, até mundialmente. Então, eu tive esse privilégio de conviver com várias pessoas. A trilha sonora, quem faz do filme para mim lá é o seu Marques Caraí, que é um cururueiro muito tradicional aqui em Cuiabá. A narração é da dupla Nick e Lau, que são pessoas fantásticas, que são comprometidas também com a cultura de Mato Grosso. O narrador é o Totó Bodega. Então, eu juntei a especialidade de mão de obra, de gente, fomos treinando a nossa equipe e conseguimos produzir esse primeiro desenho animado, que foi um sucesso muito grande, principalmente para a criançada. O primeiro foi em 2005, que conta realmente a história da lenda do Minhocão do Pari. O segundo, ele já é mais uma orientação ambiental. Na verdade, os 2 são, né? Eu tive que fazer uma alteração na história verdadeira. Então, tanto o primeiro como o segundo, ele tem toda uma educação ambiental na sua história, porque a história do Minhocão do Pari ela é bastante simples. Ele tem uma cobra gigante que mora no Rio Cuiabá. Então, nós envolvemos o Rio Cuiabá com a preservação do meio ambiente, com a lenda do minhocão, para poder ficar mais acessível às crianças e ter aquele apelo, né, para você concorrer com os desenhos de hoje, que eles são bastante sofisticados. Então, você tem que trazer uma história interessante para as crianças, educando e alegrando ao mesmo tempo, senão você não tem uma liga. É importante que a criança também goste do desenho, não só pela educação ambiental que você está inserindo dentro do contexto. É interessante falar, Marcelo, que esse vídeo, os 2 vídeos, eles estão disponíveis na internet. Ah, sim. No YouTube. Exatamente. Como a TV aberta não tem essa possibilidade de você passar o desenho, ele está no YouTube. Você digita no YouTube A Lenda do Minhocão do Pari, vai aparecer, ou você entra no YouTube e coloca MTO2 HD, que vai ter lá todos os filmes que eu produzi, não só A Lenda do Minhocão, como outros filmes publicitários, documentários, vários trabalhos que eu produzo também, a não ser essa parte do desenho animado, que é uma das especialidades que eu trabalho. A gente está agora em janeiro de 2015, início de aulas daqui a pouco, né? Você também fez esse livro, né? Que é A Lenda do Minhocão do Pari, que acompanha aí o segundo vídeo. Como que as pessoas podem fazer para ter acesso a esse livro? Olha, por enquanto... É um livro muito interessante para criança. Esse livro daí eu fiz aproveitando a Lei de Incentivo à Cultura do município, que foi o edital que foi feito, um concurso, e eu consegui fazer com que o livro fosse produzido lá pela secretaria. Mas toda a parte que foi produzida, mais de 1000 cópias, foi doado para a prefeitura novamente para ser distribuído nas escolas públicas de Cuiabá. Então, esse foi um trabalho que eu fiz e devolvi à população como forma de agradecimento, até para poder valorizar a nossa cultura que era muito descaracterizada.
Para você ter uma ideia, quando eu era mais jovem, é evidente, o linguajar cuiabano era desvalorizado, a gente tinha vergonha de falar o cuiabanês. Então, esse resgate todo, que começou com o Lio Arruda, depois foi com o Nick Lau, eu coloquei no desenho para que a criançada que falasse aquele linguajar cuiabano, ela se sentisse valorizada, prestigiada por isso também. Então, eu acho que o que nós conseguimos com esse desenho, com que as crianças também valorizassem o linguajar cuiabano, que se tornasse importante as nossas lendas cuiabanas. Inclusive, você até me comentou que isso já foi tema de concurso. Foi o ano passado, tema de concurso. Então, isso é muito interessante. Você está vendo que a nossa cultura está sendo valorizada e o objetivo sempre foi esse, valorizar a cultura cuiabana. Porque eu sou cuiabano, nasci em Cuiabá, inclusive no dia 8 de abril, então, mais cuiabano do que isso, eu acho muito difícil. Para as escolas adquirirem esse livro, precisa, sim, que haja um investimento para novas edições? Sim, talvez isso aí tenha que partir agora do órgão público, né? A prefeitura já tem esse livro que eu produzi, isso não impede que o Estado também que se interesse, ou algum órgão público, ou empresa privada mesmo, porque eu não estou ganhando nada com isso aqui, eu estou disponibilizando o meu trabalho para poder atingir um objetivo maior, né? Que é a educação, que é a valorização da nossa cultura. E existe algum projeto futuro, Marcelo, para novas lendas cuiabanas? Sim, eu pretendo fazer mais um último desenho para finalizar, fazer a chamada trilogia do Minhocão do Pari, porque cabe mais um desenho animado antes de talvez mudar o assunto. Levar esse material talvez até para o público nacional, porque a cultura nossa é interessante, então não basta ser só valorizada aqui em Cuiabá, pode ser levada para fora também, porque as pessoas não conhecem o nosso linguajar ainda, então esse mercado gosta de novidades, então mais novidade do que o linguajar cuiabano, do que o que eles não viram até agora, eu acho que é impossível, né? O desenho está muito bem feito. Esse é o primeiro que está aparecendo no vídeo agora. Esse é o primeiro, isso. E o segundo foi trabalhado com uma tecnologia que veio para a gente dos Estados Unidos. Eu consegui uma licença especial da empresa que fez o Avatar, que é captura por movimentos. Você coloca pontos, sensores na face e no corpo dos atores. Então, através de um software, você captura aqueles movimentos e passa já direto no boneco 3D e faz a animação em tempo real. Isso economiza tempo, a animação sai mais suave, sai exatamente de acordo com você está capturando do ator, né? Então é um processo muito interessante que nós conseguimos isso e agora nós podemos disponibilizar para todo mundo esse tipo de tecnologia. Olha só, está aparecendo na tela agora, né? Os isso, carros. Você tem. Esses carros são todos em 3D, não são carros reais. E o bonequinho está inserido numa imagem que foi capturada com câmera normal também. Então, é um processo impressionante. Então, quanto tempo para fazer um vídeo como esse? Olha, assim, para trabalhar, depois da equipe formada, da tecnologia já de investimento no tecnologia, nós levamos mais ou menos um ano a 2 anos para produzir o material, mas o processo anterior levou mais tempo, levou de 3 a 5 anos. Nós tivemos muitos percalços para poder fazer o boneco mesmo lá, nós tivemos que contratar uma equipe também de fora, então foi uma combinação de equipe daqui, de Cuiabá, uma pessoa de São Paulo que foi dar um treinamento para a gente, mas hoje todo o trabalho, toda a tecnologia dá para ser produzida somente aqui em Cuiabá. Então o processo foi esse, você trazer tecnologia para que a gente possa trabalhar aqui. E parece a rua mesmo, né? Exatamente, a rua é a rua de verdade, você vê o ambiente lá no córrego lá chama Mané Pinto, tem o Córrego do Barbado. Então, são cenas que nós capturamos aqui em Cuiabá, reais, e inserimos o desenho animado na cena real. Então, o processo ficou muito bonito. Inclusive, essa é uma região que não é muito bonita aqui em Cuiabá, ela com o desenho animado e tudo mais, acabou ficando um desenho até bacana. E nesse momento, as duas crianças, os dois personagens, eles estão orientando as crianças assim, qual o resultado de jogar o lixo fora do lixo? Exatamente, isso é uma educação ambiental de uma forma lúdica, que a criança não se sinta obrigada a fazer aquilo, mas ela vai ver pelo exemplo do desenho lá,
e que vai marcar essa criança de uma forma muito melhor e muito mais impactante do que você está dando para ela ler um livro, explicando no quadro. Então, o desenho animado serve para isso, para educar sem que seja aquela forma obrigatória, né? Marcelo, agora eu vou dar um pouquinho mais de trabalho para você. As escolas interessadas individualmente, ou seja, escola pública ou privada, nesse material em DVD, porque para trazer assim do YouTube e colocar numa grande tela fica granulado ou enfim, não fica uma imagem perfeita. Elas podem procurar sua produtora? Olha, podem procurar, mas seria mais interessante que elas buscassem nos órgãos do governo, tanto do estado como do município, que são escolas lá que vão aos locais públicos. Olha, gente, foi feito um trabalho produzido pela Lei de Incentivo da Cultura do Estado e do município, então nós gostaríamos de ter acesso àquilo. Eles vão tentar reproduzir o material, vão pedir para mim. Eu acho que esse é um trabalho que foi dado para o Estado, então eu acho que o Estado tem a obrigação de distribuir para as escolas, tanto públicas como privadas, esse tipo de trabalho. Foi feito para eles, foi feito com recurso do Estado e do município, então acho que eles têm a obrigação de estar distribuindo e as escolas que estão interessadas que, por favor, procurem Secretaria Estadual de Cultura e Secretaria Municipal de Cultura. Vão lá e peçam esse trabalho. Isso em Cuiabá, mas fora de Cuiabá também? Fora de Cuiabá, bom, quem não tiver essa dificuldade, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Eu vou deixar meu e-mail aqui, mto2, 2 em número, hd@terra.com.br. Se eu puder responder ou alguém solicitar alguma coisa, se eu tiver a possibilidade, eu o farei. Se não, eu vou encaminhar para os órgãos de cultura competentes. Marcelo, parabéns pelo seu trabalho e eu estou torcendo aí para vir o terceiro. Obrigado. E gostaria que você colocasse aí suas considerações finais para o nosso programa. Tá, eu acho que o poder público realmente ele tem essa obrigação de levar para a população aquilo que realmente interessa, porque a educação não é só a sala de aula, o português, a matemática, é você levar também para as crianças ou até mesmo para o adulto uma educação diferenciada, de forma como que hoje você está concorrendo com o telefone celular, com o tablet, com o YouTube, então tem que levar também uma cultura de uma forma diferenciada para poder que atinja essas pessoas também. E isso é obrigação pública, do órgão público, levar educação, levar cultura, levar entretenimento, de que o cidadão se torne uma pessoa depois bem estruturada. Ok, muito obrigada. Esta foi a entrevista da hora. Até a próxima. Conta a história do Pantaná, que no fundo do rio Cuiabá, no Poço do Pari, existe um terrível animal. É uma mistura de serpente com minhoca, conhecido por todo mundo como o minhocão do Pari. Seu Parmiro, um velho pescador e também o melhor tocador de viola de coito daquelas bandas, contava essa história para os seus 2 netos, Catarino e Gumercindo, bem debaixo da sombra de uma árvore, na beira do rio, entre uma música e outra, naquela rústica viola de coito. Ninguém viu esse bicho ainda. É maior que um navio. Ele faz um rebuliço na água, vira até canoa de pescador que atormenta ele pescando com bomba. Ou então com tarrafa. Olha aqui, essas crianças. Não metam com minhocão.
Meio assustados e metade sem acreditar nas palavras do avô, os meninos saíram aprontando para aproveitar o resto do dia quente em brincadeiras de banho de rio. Minhocão do Pari é uma história muito antiga. Dizem que até o escritor Monteiro Lobato, aquele do sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem? Diz que esteve aqui fazendo investigação a respeito do minhocão. Ele achava duas coisas. Ou era história verdadeira, mesmo, ou então aqui tinha petróleo. É verdade, isso mesmo. Tudo por causa da movimentação da água. Ou era o rabo do bicho ralando no fundo do rio, ou era gás sendo liberado dos poços de petróleo. Já imaginou petróleo no rio Cuiabá? Agora quando, gente? Acredito mais no minhocão. Ô, Catarino, você acredita nessa história de minhocão do Pari? Ah, minhocão pra mim é isca de pacu. Isso é conversa fiada de vô Palmiro pra assustar a gente. Enquanto conversavam, uma sombra gigantesca, assim, de olhos flamejantes, olhava os meninos silenciosamente. Era o próprio minhocão do Pari. Veio que nem briga de foice no escuro, ruim que nem dor de dente. Assim que os meninos viram o minhocão, paralisaram de medo. Suas pernas não saíam do lugar, tamanho foi o susto. Só se via os olhos arregalados dos dois guris. Quanto mais a fera se debatia, maior era o medo dos dois. A vontade era de sair dali voando, mas as pernas não obedeciam. Corre, Gumechino! Cruz, credo, Catarino, as pernas não obedecem! De repente, o minhocão do Pari se aproximou bem pertinho dos dois pintos assustados. E ficaram mais surpresos ainda quando abriu-se uma tampa da cabeça do minhocão e de lá saíram duas coisinhas bem esquisitas. Olá, sou o X2 e esse é o X3. Vocês são as primeiras criaturas corajosas que não fugiram diante da presença de nossa nave. Nave? Sim, nós viemos do planeta Zidu. Há muito tempo nossa terra virou pó e desintegrou. Então escolhemos este lugar para morar. Escolheram morar no rio Cuiabá? A terra está passando por transformações. Seca, inundações, terremotos, maremotos e aqui será um dos poucos locais onde a vida será preservada. E esta é nossa missão. Olha aqui, se vocês são tão bons assim, então por que assustam as pessoas que passam por aqui? É que a pesca predatória, a poluição dos esgotos estão destruindo o rio. E temos medo que aconteça aqui o mesmo que aconteceu com o nosso planeta. Desintegração total? Ai, é melhor contar essa história logo pra todo mundo, antes que isso acabe mal. Impossível! Se nos descobrem, estamos fritos, viraremos cobaia de cientistas. Vocês vão ter que nos ajudar. Nós? Mas como? Alertem as pessoas sobre o perigo que a Terra passa. Digam para não poluir o rio que nos dá água e alimento. Este ano vamos secar um pouco o rio para que fiquem alerta. Mas ajam rapidamente. E sobre vocês? Este será o nosso segredo. Guardem para sempre, até que possamos revelar sem perigo. Agora que descobriram o mistério sobre o minhocão do Pari, Catarina e Gumechino juraram guardar segredo e fazer de tudo para que as pessoas não destruam o rio Cuiabá. É porque dele depende a vida na terra. E vocês ajudem também e não falem nada sobre o segredo do minhocão. Senão...
Depois de saberem a verdade sobre o minhocão do Pari, Catarina e Gumercindo resolveram vir para a cidade de Canoa para alertar as pessoas sobre os perigos da poluição do rio Cuiabá. Chegando no bairro do Porto, a movimentação de carro era tanta que assustou os dois guris. Catarino, como é que nós vamos atravessar essa rua cheia de carro? Ah, sei lá, Gumercindo. Vamos pedir ajuda para aquele guarda ali na frente? Seu guarda, como é que a gente atravessa essa fileira de carros sem ser atropelado? Mas, guri, não é no meio da rua. Vocês têm que procurar a faixa de pedestre. Aquelas listras pintadas de branco no chão. Vejam se o sinal está verde para vocês e atravessem com segurança. Vige, Catarino. O vô Palmiro devia colocar isso no curral para matar as vacas. Acabava com toda a confusão. Larga disso, Gumercindo. Vamos lá perto do córrego do Barbado e vamos falar sobre o minhocão com o primo que mora aqui na cidade. Vamos lá! Enquanto eles iam caminhando, foram vendo algumas coisas que não estavam acostumados. Ave, Catarino! Olha lá o negrinho d'água! Que negrinho d'água, coisa nenhuma. A água tá tão suja que o guri tá preto de sujeira mesmo. A situação aqui tá feia mesmo. É, mas vai feder pra nós. Esse entulho vai tudo rio abaixo e vai parar lá no nosso Pantanal. Olha lá, Catarino, que beleza! Aqui o povo lava calçada, lava carro, tudo com mangueira d'água. Beleza nada, estão desperdiçando isso sim. Quero ver se fosse em casa tirando água do poço com balde, não lavava nem cachorro. Espia lá o primo Zequinha. Zequinha, que coisa feia. Vocês estão querendo acabar com a gente? Acabar com vocês? Que ideia é essa? Espia só essa sujeira no córrego. Vai tudo isso parar no Pantanal. É isso mesmo. Você faz xixi aqui e a gente bebe ele lá embaixo. É o progresso, primos. É que vocês não estão acostumados com isso. Quem é que acostuma com um cheiro fedido desses? Se isso é progresso, então Porqueira mudou de nome. Fica gelo, primos. O que é que vocês estão fazendo por aqui, hein? Viemos avisar para vocês que a Terra está correndo perigo com a poluição. Ah, isso eu já tô sabendo. Mas e vocês não estão fazendo nada? A gente paga imposto pro governo resolver esse problema. O quê? Vocês estragam tudo e depois pagam para consertar? Isso que é progresso, hein? Vocês não estão vendo que se cada um cuida do que é seu, esse dinheiro do
imposto não vai servir para outra coisa importante? Rapaz, eu não tinha pensado nisso. Onde é que vocês estão aprendendo essas coisas, hein? É o Minhocão. Minhocão? Não, ele disse professora Conceição. Ela tá dando aula de ecologia pra gente. Eu entendi Minhocão. Esse negócio de Minhocão aí deve ser uma daquelas histórias que o vô Palmiro conta pra gente. Mas olha, chama essa sua professora Conceição aí, que eu acho que a gente tá precisando de umas aulas de ecologia aqui na cidade. Vixe, vai ser difícil. É que ela é muito grande. Então nós vamos lá. Tem muita criança aqui que não conhece o Pantanal. Vixe, vai ser difícil. É que ela é muito feia. Ei, vocês estão querendo regrar essa professora? Não, é que esta é uma longa história que um dia a gente conta melhor. O importante agora é vocês falarem para os seus colegas na escola desse perigo que a gente tá correndo, tá certo? Tá bom, primos. Valeu mesmo. E manda um abraço para essa professora Conceição. Vocês estão tirando sarro da minha cara? Vai você mesmo dar um abraço na professora Conceição. Olá, este é o Entrevista da Hora e nossa convidada de hoje é a dermatologista Sulege Suzuki. Nós vamos conversar sobre estética e excessos. Pelo atual quadro na mídia, o que você tem a dizer sobre o assunto? Pois é, Deise, é um assunto aí em buchicho, mas que já vem tendo a sua preocupação há muitos anos pelo CRM, pelos especialistas em gerais. A estética virou hoje um consumo exagerado. As pessoas buscam a estética sem saber o fim que isso leva e sem saber o profissional que vai atendê-lo. O interesse maior do público leigo é ficar bem, ficar belo, é estar com o corpo aceitável, com o rosto aceitável, mas esquece que isso são procedimentos invasivos e que, dependendo da quantidade do produto, do local, do ambiente a ser aplicado, corre risco de vida. É um padrão de beleza, entre aspas, criado pela mídia. E para chegar a esse padrão, muitas vezes as pessoas procuram qualquer profissional. Quer dizer, o dermatologista é o correto? Hoje, qualquer especialidade tem que ter a sua comprovação. Eu acho que quando você vai buscar um tratamento de pele, quem estudou pele é o dermatologista, então você tem que buscar um dermatologista. Quando você vai procurar uma cirurgia, você vai procurar alguém que tem uma experiência cirúrgica, um cirurgião plástico, né, de especialidade, que teve, além da medicina, ter que fazer uma especialidade em cima daquilo. Isso não te dá garantia de um bom resultado, mas te dá garantia de que você está em mãos mais especializada possível. Quer dizer, não adianta querer economizar, gastar menos, procurar alguém que não tenha especialidade e, de repente, depois gastar muito para conquistar de volta a saúde. O barato, nesse caso, sai muito caro e corre risco de vida. Porque a beleza se tornou um padrão, às vezes um sonho meio utópico. E a realidade, ela tem que ser mostrada ao paciente de forma muito ética. Muitas vezes o profissional que você vai procurar não está procurando a ética, está procurando o ganho financeiro em cima daquilo, sem especialidade, sem o mínimo de especialização. Então, você ter como referência um profissional que tem, além de tudo, tem que ser médico, lógico, acima de tudo, né? Pelo menos ter medicina e ter uma especialidade coerente àquilo que você vai fazer. E ter uma ética perante ao seu paciente, mostrar os riscos, os benefícios, por que isso, por que aquilo, se pode, se não pode. E imperar o bom senso. Se tal produto não deve ser colocado a mais, não é o paciente que deve exigir, é o médico que tem que saber que aquilo não deve ser posto a mais.
Então, esses parâmetros devem ser revistos. O paciente é o mais prejudicado porque corre risco de vida, mas ele tem que ter essa sabedoria e essa explicação da mídia de procurar um profissional adequado. E qual que é a dica que você dá para essa pessoa que está interessada em melhorar tanto a parte estética facial quanto corporal na hora de procurar um bom profissional? O CRM dispõe hoje... Conselho Regional de Medicina. O Conselho Regional de Medicina dispõe hoje de todos os médicos com suas especialidades, com seus CRMs, procurar esse médico. Hoje a gente tem, hoje na internet, tantos veículos que você pode saber sobre o profissional, entrar nos sites dos conselhos, né? A própria Sociedade Brasileira de Dermatologia tem lá todo um site aberto ao público, onde todos os nomes dos profissionais do Brasil inteiro estão dispostos para que o paciente procure sobre o profissional. Então, investigar sobre o profissional é muito importante. E, além de tudo, saber o que ele faz, saber os resultados dele perante a sociedade também. Mas o mais importante é que seja de uma área médica, porque hoje a área da saúde tem aberto algumas brechas para profissionais que não estão capacitados para alguns procedimentos, e colocando a vida dos pacientes em risco, os pacientes vindo nos buscar com alterações importantes, com queixas palpáveis, com deformidades, com alterações importantes estéticos, porque realmente o profissional que fez o procedimento não sabia o mínimo de anatomia. Existem riscos para quem aplica o Botox sem o conhecimento da dermatologia? É lógico, qualquer procedimento hoje, seja um Botox, seja um preenchimento, ele causa deformidade. Então, um Botox, por exemplo, uma toxina... É temporário ou para sempre, essa deformidade? A toxina botulínica, ela é temporária, porque ela dura de 4 a 6 meses, mas você pode deixar uma deformidade importante. Um paciente extremamente assimétrico, um paciente deformado, um paciente, às vezes, com lacrimejamento dos olhos, com coriza, que é aquela secreção nasal, com áreas tortas ou com alterações importantes como visão dupla, alteração dos olhos, quer dizer, consequências importantes. E às vezes até mesmo insuficiência respiratória quando aplicada em pontos avançados, mal aplicados ou em grandes quantidades. O paciente pode vir a óbito perante isso. Então, o mais importante, não só fazer, é procurar um profissional que saiba fazer. Erros, quer dizer, mal resultados, existem em toda a área. Ninguém é perfeito, o profissional está ali para fazer o melhor resultado possível, mas ele tem que ter o mínimo de conhecimento possível para tirar os seus pacientes das complicações, porque todo mundo tem complicação. E o mais importante do que fazer é você ter capacidade de tratar a complicação. Ou seja, por isso que é importante a formação médica. Sem dúvida. Para que, se houver complicações, o médico está preparado para consertá-la, arrumá-la, dar um jeito no problema. Sem dúvida. A relação médico-paciente é uma relação muito íntima, muito importante. Você tem que ter confiança no profissional que está te tratando. E se alguma coisa acontece de errado, essa relação vai mostrar que o profissional, quando eticamente correto, ele não fez aquilo para te prejudicar ou para te dar um mau resultado. Foi um erro, mediante, às vezes, algumas situações anatômicas ou algumas condições do paciente que levaram aquilo. E ele está capacitado e aberto para tirá-lo das complicações. Diferente de uns profissionais que vão ter que admitir o erro, deixar o paciente à mercê para procurar um outro profissional que queira corrigir um erro que é de um profissional não médico. Bom, até agora a gente falou bastante sobre os cuidados, algumas desvantagens. Vamos falar agora das vantagens do tratamento facial. Quais os tipos de tratamento para o rejuvenescimento e o que tem de bom nisso quando se procura um bom profissional? Eu tenho recebido muitas fotos dos pacientes, assim, em brincadeiras. Hoje, com a mídia, a gente acaba tendo uma relação mais íntima com o paciente com essas tecnologias. E é muito engraçado hoje, nas festas de finais de ano, você receber as fotos de pacientes com a prima, com a tia, com uma amiga que não vê há 10 anos e estar muito bem, né? Falar, doutora, olha a minha foto com a minha prima, doutora, olha a minha foto com meus parentes, eu tô linda.
Então, eles têm a mesma idade que eu e olha como eles estão acabadinhos. Eles estão com a mesma idade, olha como eu tô. Então, isso para mim é a minha satisfação de trabalho. E você ter a certeza de que você está fazendo o correto e mostrando aos pacientes. O perfil do paciente também muda quando procura um perfil de médico. Os pacientes que procuram um médico mais de freio puxado, eles vão ser também mais cuidadosos, né? E pacientes que procuram profissionais mais invasivos vão ser mais invasivos. Então, hoje eu falo que o paciente tem a cara do seu médico. Pacientes que fazem procedimentos de forma correta, brandas, que vêm uma vez por ano tratar, a cada 6 meses está no consultório, troca suas fórmulas, faz um botox bonito, faz um preenchimento bonito, eles são pacientes felizes. E isso a gente busca em tantos treinamentos, conhecimentos, congressos dentro e fora do país. Melhorar a autoestima da pessoa, né? Total, o seu desempenho com seu cartão de visitas é seu corpo, seu rosto, né? A relação entre amigos, a relação de casais, a relação com ela mesma muda. E você ter, hoje uma mulher de 50 anos é uma mulher muito bonita, é uma mulher começando a vida com todo o avanço que teve na medicina preventiva. Então, a gente tem hoje toxinas de pontos avançados, temos hoje peelings de forma mais seguros, como um clima, como Cuiabá, que é muito quente, lasers que podem ser feitos de forma mais seguras num clima quente, produtos assim extremamente seguros para ser usados. Hoje também os nutracêuticos, que são as cápsulas, os comprimidos, os ortomoleculares, têm aumentado muito a qualidade de vida da pele, cabelo e unha. Então a gente tem hoje um arsenal maravilhoso para tratamento, tem que saber usar. Quer dizer, o dermatologista ele não trata só a face, trata também, você falou cabelo, unha. Sim. E corpo. Quais são os tratamentos assim, mais avançados atualmente que chegaram a Cuiabá? Hoje, as radiofrequências estão cada vez mais capacitadas, né? Radiofrequência é uma tecnologia para flacidez, gordura localizada, celulites. É um laser que você consegue ter essa tecnologia de profundidade e cada vez estão com mais potências, sendo feitas em clínica médica. Existem radiofrequências mais leves que são liberadas para centros estéticos e as radiofrequências de poder maior que são feitos dentro de clínica onde tem um médico responsável, porque o poder de queimadura também é muito grande. Os tratamentos para drenagens, gorduras localizadas têm aumentado muito. Os tratamentos para celulite têm tido uns resultados fantásticos hoje junto com alimentação e ortomolecular. Então os avanços são enormes. Tudo isso com um profissional adequado. Sim, claro, tudo isso com um profissional competente na área, porque você não adianta ter uma máquina maravilhosa e usá-la errado, vai acabar tendo prejuízos maior ainda, né? Ok, muito obrigada, Sulege Suzuki. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais para a gente finalizar o programa. Eu acho que hoje a estética é algo que todos buscam, nós temos que procurar um bom profissional para mexer com a nossa saúde, com a nossa pele, com cirurgias em gerais. Hoje a mídia está aberta para que você consiga identificar melhor o profissional que vai tratar da sua saúde, da sua pele, de qualquer outra doença que seja, e ficar muito atento aos excessos em gerais. Tudo que for meio suspeito, que não esteja numa clínica adequada, com uma boa higienização, com comprovantes de que aquele órgão tem que estar aberto mediante as leis, fique suspeito, fique atento e vá buscar o melhor para você. Ok, muito obrigada. Esta foi a Entrevista da Hora. Até a próxima.
Olá, começa agora a Entrevista da Hora. E a nossa convidada de hoje é Enildes Correia, que trabalha com terapia indiana e também é autora de um livro, né? Eu gostaria que a gente começasse com você, Enildes, falando o que é essa terapia indiana que trabalha saúde, alegria, relaxamento, tranquilidade, compreensão, consciência, criatividade, enfim. De que forma que é trabalhada tudo isso? Bom dia, Deise. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui com você. E todas as terapias, né, elas buscam a harmonia do ser humano. Porque, de uma forma ou de outra, todos buscam a harmonia, essa sensação de bem-estar consigo, com o outro, com a vida de modo geral. E se tratando de terapias indianas, há várias técnicas, né? Eu trabalho, posso falar especificamente daquelas com as quais eu tenho trabalhado. Uma delas é yoga massagem ayurvédica, que é bastante conhecida e respeitada pela sua eficácia. É um trabalho que vai mexer com as couraças musculares, ou seja, com as tensões musculares, né? Que todos têm, mais ou menos. E com a reorganização, né, assim, da estrutura do corpo. Também tem na linha mais sutil, como Prana Healing, Chakra Healing, Reiki, que vai trabalhar mais em termos de harmonização da nossa expressão mais sutil, mais delicada, vamos dizer assim. E também com yoga e com yoga terapia. Isso tudo é realizado? E terapia da respiração, que entra aí a terapia da respiração. A terapia da respiração é uma terapia que você aprende e é um trabalho que pode se fazer sozinho, porque toda a cura está dentro de si. E algo que vale a pena ressaltar, né, em relação às terapias, várias terapias orientais, é que elas te dão autonomia. Elas te libertam do próprio terapeuta. Isso é interessante. Então, você trabalha consigo mesmo, você aprende, né? E depois você passa a trabalhar consigo sem que haja necessidade o tempo inteiro de um terapeuta com você. Existem pessoas que nunca tiveram contato, por exemplo, com as terapias indianas e já sabem controlar essa cura de si próprio, com o seu próprio eu? Lógico, isso acontece. Meu pai mesmo foi um homem que nunca teve contato com nenhuma terapia. E ele foi uma pessoa que relaxou na vida, porque ele adquiriu compreensão sobre a vida. E vale a pena ressaltar também que uma das coisas que ficaram muito claras para mim, né, nas várias viagens de estudo ao Oriente, nas quais eu convivi com vários mestres realmente despertos, é que nenhuma técnica sozinha, isolada, te leva ao despertar e para esse relaxamento com a vida. É necessário também adquirir compreensão sobre a vida, sobre a natureza da vida interna e externa, onde entra aí também a filosofia oriental. É bem diferente da ocidental. É porque toda a filosofia oriental e a filosofia indiana, ela está voltada para essa busca da harmonia na vida. E de que forma? E para isso vai passar determinadas... Você vai aprender a conhecer a natureza da vida como um todo. A vida que flui aqui, a vida que flui lá, a vida que flui em todo o nosso entorno. E certas condutas também que ajudam na harmonia. Porque é uma conquista no fim, porque a gente todo... Eu tive um professor, e aí não foi um francês que trabalhava com filosofia chinesa e criou um trabalho a partir daí, e que ele dizia o seguinte: olha, é necessário, porque todo ser nasce harmônico, né? Toda criança, ela é um ser que vive em harmonia, mas ao longo da vida é necessário muito esforço
né, vai se desarmonizando, desequilibrando. Né? Pais, às vezes, desequilibrados, que começam a desequilibrar seus próprios filhos e assim vai. É preciso muito esforço para ficar em desarmonia, mas o ser humano consegue essa proeza. E tudo isso, Enildes, não se aprende do dia para a noite, como você disse, é uma conquista. Todas as conquistas, elas demandam tempo para se chegar a ela. E, assim, para as pessoas que têm interesse em conhecer um pouquinho mais da terapia indiana, da forma como é chegar a esse eu, qual que é o site? Olha, lá no site tem as atividades com as quais, né, o meu espaço trabalha, e também tem textos, né, para quem quiser se interessar. Tem textos voltados para o autoconhecimento. Então, o endereço é www.solautoconhecimento.com.br. Fica aqui o convite para as pessoas que estiverem nos assistindo visitar o nosso site. É interessante também que lá tem a capa do seu livro. Eu gostaria também que você falasse um pouquinho do seu livro, que fala mais assim da cuiabania do que da terapia indiana em si. Ou seja, talvez eu esteja falando bobagem. Ela tem tudo a ver com a terapia indiana na cuiabania. É um pouco por aí, né? Na realidade, eu integro, né? Índia e Brasil, ou Índia particularmente, né, e Cuiabá, né? Fica uma ponte direto Cuiabá, Índia, porque a gente fala um pouco de Cuiabá, dos nossos costumes, né? De algumas pessoas, dos sábios cuiabanos, e você vai ver que, de repente, aquele que ele sintonizou com a vida, a mensagem é a mesma. Muda a expressão, de acordo com a cultura, né, e tradição de cada povo, mas a mensagem, ela é a mesma em diferente expressão. E para a busca desse conhecimento interior, dessa paz interior, né, que é muito ensinada na terapia indiana, para quem está em casa assistindo, pela respiração, por onde começar? Depois do seu site, lógico. Bom, aprender a sentar-se consigo mesmo. Tirar um tempo para si. Isso está disponível para todos, porque a paz está dentro de nós. Né? O mal-entendido é que as pessoas começam a buscar através do externo. Né? Às vezes as pessoas estão aí, até aquelas que buscam o poder, no fim elas estão buscando o quê? Uma satisfação na vida. Só que pela via errada, né? A via que nunca vai chegar lá. Não, então, de repente, tirar um tempo para si, sentar consigo mesma, observar seu corpo, observar sua respiração, e ficar consciente da sua respiração. Eu diria, não precisa nem ficar observando a respiração, mas fique consciente da sua respiração. Tome ciência da sua respiração, do ar que entra, do ar que sai pelas narinas. Experiencie um pouco o seu corpo. Só parar um pouco e dedicar um pouco para si e para vivenciar esse universo interior que fica tão esquecido, né, Deise? Desligar o WhatsApp, o Facebook. Dá porque um tempo. A sensação que a gente tem nessas redes sociais é que a gente está em contato com o mundo o tempo inteiro e, de repente, a gente está tentando aprender a lidar com tanta informação que o ser humano, 20 anos atrás, não tinha. E esquecem de buscar informação dentro de si. Algo que vai te possibilitar, por exemplo, ficar antenado se tem algum problema com você, se tem algo que está em distúrbio, em desequilíbrio no seu corpo, e o que vai fazer para retomar esse equilíbrio que faz com que a gente sinta bem-estar, desfrute de saúde física, em nível físico, emocional, mental e espiritual. Então, as pessoas, elas hoje olham o tempo inteiro quase que para fora e, de repente, esquece que aqui dentro também tem um ser, né? Tem uma vida que necessita do seu olhar, da sua atenção, da sua amizade, do seu carinho. Então, e às vezes essa casa interna, de tão abandonada, ela se torna
ela se torna quase que um hospital. Ela deixa de ser um lar. E aí as pessoas começam a buscar mais fora, porque ficam desconfortáveis dentro dessa casa interior. Mas, nesse sentido, não importa a bagunça que esteja aí. Um único olhar é necessário, um único olhar, ele já dá o primeiro passo, né, para essa reorganização interna e para essa revitalização, né, da vida que flui dentro de nós. Obrigada, Enildes. Para finalizar, eu gostaria que você colocasse aí, nós aqui em Mato Grosso, nós temos assim natureza abundante, deixar aí uma dica, né, para quem assiste a TV Assembleia, aproveitar essa natureza toda aí disponível em Mato Grosso para buscar esse eu interior. Seria de que forma? Olha, a natureza, ela nos ajuda também a ir para dentro. Por quê? Porque a natureza, ela é puro silêncio. Então, sair um pouco, né, dessa loucura da vida urbana e tudo mais, e buscar um pouco a natureza, também vai ajudar nessa conexão interna, porque o silêncio que existe na natureza termina nos ajudando também a conectar com o silêncio interior. E aí a sintonizar com a vida dentro, fora. E todo mundo sente isso. Você vai para Chapada dos Guimarães, uma cachoeira daquela, vê aquele visual belíssimo, imediatamente dá um bem-estar, né? Ok, muito obrigada. Obrigada a você, ao seu convite e à TV Assembleia. Aqui os meus agradecimentos e a todos. Eu desejo que o ano de 2015 seja pleno de paz, de harmonia, de tudo que nos leve ao maior conforto com a vida. Obrigada. Essa foi a Entrevista da Hora. Até a próxima.